Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso Rei Jesus. É bom estarmos aqui, nosso Almoçando com Deus, de pé em fé contra o vírus. É uma alegria poder estar aqui. Quero aqui cumprimentar os namorados, os casais, né? Hoje é dia dos namorados, feliz dias dos namorados. A gente vê aí as redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, né? Recheado de casais lindos fazendo dedicatórias. É isso mesmo. Vamos botar o romantismo, né? O amor está no ar. Vamos elogiar, né? Vamos abrir o coração, abençoar a pessoa amada, porque isso nos faz bem. Claro que não só no dia de hoje, sempre, né? Mas a gente aproveita a ocasião, né? Para a gente expressar o nosso amor. Antes de passar para vocês, nós estamos na semana, já é 2 semanas, né? Estamos na jornada de conhecimento, de conhecendo o Pai. Eu quero aqui dar algumas boas notícias que acontecem na Terra, para depois nós compartilharmos as notícias eternas, as notícias celestiais, aquelas que nos transformam. Olha só, não sei se você conhece esse cara aí, Michael Jordan, né? Na minha opinião, o maior jogador de basquete de todos os tempos, né? Assim como o Pelé foi o maior do futebol, e não acredito que venha a aparecer. Tomara que apareça, né? Porque é um espetáculo sempre ver bons jogadores, né? Mas tendo em vista o que esse cara jogou aí, os jogos que eu assisti dele, é realmente algo incrível. Aí por que eu trouxe aí a foto dele aí? Porque ele está doando 100 milhões de dólares, cerca de 500 milhões de reais, né, num programa que é idealizado por ele, pela equipe dele, chamada de Jordan Wings. Qual que é o objetivo desse programa? Eles estão concentrados na educação, orientação e oportunidades para jovens pretos que enfrentam obstáculos do racismo sistêmico, né? Aí nos Estados Unidos tem essa questão racial muito forte, né? Há uma questão muitas vezes de separação lá, e o Michael Jordan, ele está doando uma parte de sua fortuna para ajudar esses jovens. Já são cerca de 1.800 jovens americanos que estão nas universidades, né, financiadas por esse programa que ele fez com a equipe dele e que tem abençoado. Maravilhosa iniciativa, parabéns a esse atleta. Agora, essa próxima notícia, queridos, eu tava vendo essa notícia aqui, que quem me mandou essas notícias foi minha amada esposa, que me ajuda a camperiar, né? A procurar as boas notícias, que nem sempre é fácil. Pasme você, mas é verdade. Agora, a próxima notícia, eu estava lendo aqui, eu comecei a chorar, nariz escorrer, porque é lindo demais. Olha só, tá vendo esse jovem aí? O nome dele é William. Esse rapaz tem 13 anos, um menino, 13 anos. E você esteja se perguntando por que ele está no banco dessa praça, né? Essa cidade aí é o distrito de Hidrolândia, em Goiânia. Sabe o que esse rapaz está fazendo aí nessa praça? Com caderno e máscara, ele está estudando, ele está fazendo uma aula. E por que ele está na praça? Ele vendeu latinhas para comprar um celular, porque as aulas estão sendo online. Só que ele é pobre, né? Então ele vendeu latinhas, comprou um celular, e o cara do açougue, na frente desse banco, aí é uma praça, na frente desse banco tem um açougue, e o dono do açougue emprestou para ele o sinal de Wi-Fi para ele fazer as aulas dele. Olha que coisa, sabe? Eu fico assim, tocado com ações como essa, porque muitas pessoas dão desculpa, mas quem quer dar jeito, vai atrás, né? Não fica refém de situações, porque situações difíceis todo mundo passa, né? O próprio Jesus disse: olha, os pobres vocês sempre terão com vocês,
mas a questão de a gente nascer pobre não nos coloca numa situação de permanecer pobre. A gente tem que buscar as oportunidades, se esforçar, né? Ir atrás, sabe? Não esperar pelo governo, né? E infelizmente existe ainda essa questão, né, de um pensamento errôneo que temos que depender de governo. Nós temos que depender de Deus. Deus nos dá a força, Deus nos dá a inteligência, Deus nos dá a capacidade, Deus abre as portas, né? Quando nós tivermos uma mentalidade cristã que é focada na soberania, no Todo-Poderoso, naquele que vê todas as coisas, não haverá impossíveis para ninguém. Não interessa a condição social que a pessoa se encontra, não haverá impossível. É lindo. E aí o que aconteceu, queridos? A história desse jovem, né, foi parar no SBT, né? Foi parar no SBT e aí houve uma vaquinha comunitária, né? Ali o repórter fazendo a reportagem, né? E essa história foi parar no SBT. E as pessoas começaram a fazer vaquinha e o objetivo inicial era de arrecadar 13 mil reais, né? Mas aí foram na casa dele e constataram que ele não tinha um quarto para ele. Ele não tinha um quarto, dormia ali, né, na sala ali. Então eles dobraram a meta para 30 mil, né? Mais do que dobraram, né? Botaram a meta de 30 mil reais, fazer uma vaquinha para construir um quarto para esse rapaz, comprar equipamento, botar internet. Conclusão da história: a vaquinha que eles começaram para ajudar esse rapaz, ela já alcançou 84 mil reais. Os empresários da cidade foram tocados, já deram para ele notebook, né? Já deram para ele lá mesa para colocar a área de estudo, vão construir o quarto. Ou seja, olha só, né? Ele estava ali, né? Você pode olhar ali como alguém solitário. Você olha a foto, você passa por alguém na praça, você diz assim, não, mas é um solitário esse. Mas não há ninguém solitário, queridos. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus visita o coração e hoje, conhecendo o Pai, eu vou falar sobre isso, né? E eu não tinha combinado nada com a minha esposa a respeito disso, mas a notícia aqui, a boa notícia essa, veio bem a calhar a respeito daquilo que nós vamos aprender, conhecer um pouco mais do Pai, essa parte que o Pai conhece de nós. Olha só, então perceba, a situação desse rapaz, ela era de calamidade, mas ele não ficou preso, ele foi à luta. Nós temos que ensinar as pessoas a irem à luta, né? Quando precisa dar o peixe, a gente dá o peixe, mas nós precisamos priorizar o aprender a pescar. Quando Jesus chamou Pedro, né? Quando Jesus chamou Pedro o Pedro estava pescando, Jesus disse, olha, vem agora comigo que eu vou te ensinar a ser um pescador de homens. Eu não vou te dar homens nas tuas mãos, Pedro, mas eu vou te ensinar como ganhar homens, como ganhar pessoas para o reino de Deus. Então, tá tudo conectado, isso é lindo demais. Agora, vamos lá então para a nossa parte de conhecendo o Pai, né? Nós estamos nessa jornada conhecendo o Pai. O conhecimento do Pai nos auxiliará a errar menos. Quanto mais nós conhecemos ao Pai, menos nós iremos errar. Pois o próprio Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, respondeu Jesus, errais. Por que errais? Não conhecendo as Escrituras, nem o poder do Pai. Nós erramos quando nós não conhecemos as Escrituras e não conhecemos nem o poder do Pai, nem o poder de Deus, ele diz, né? Mas nós estamos falando sobre o Pai, então eu tenho aqui trocado a palavra Deus por Pai, é o Pai celestial. Não estou falando do meu pai terreno, nem do pai de qualquer um de vocês terreno, mas é o Pai celestial. Nós erramos quando não conhecemos o Pai. Aí os erros eles são contínuos.
né? Eles são contínuos, mas quando nós conhecemos o Pai Celestial mais e mais, a tendência é que os erros venham a diminuir, né? E aí acontece que muitas pessoas até sofrem, pasme você ou não, sofrem até preconceitos, achando que algumas pessoas possam possam parecer que estão querendo botar a figura de perfeito. Não, não é perfeição, ninguém é perfeito, mas é que alguns têm por excelência buscar fazer as coisas que Deus quer, né? Outros não têm tanto o cuidado, o esforço de fazê-lo, então por consequência vai errar mais, né? Agora não significa dizer que o outro que está errando menos está querendo parecer um perfeitinho, não. Se está errando menos, que bom, vamos aprender com quem está errando menos. Qual que é o teu segredo? Não, eu busco o Pai, eu estou procurando buscar o Pai, né? Jesus ainda diz, olha, confirmando isso que eu estou dizendo para vocês, João 5,39, vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhe dão vida eterna. E aí Jesus diz para eles, as Escrituras apontam para mim. As Escrituras apontam para Jesus, e nós já sabemos que Jesus veio revelar ao Pai, né? Jesus disse, tudo que eu venho falando para vocês, eu falo porque o Pai me falou. Tudo que eu falo não é da minha vontade, mas é da vontade do Pai, né? Jesus é a expressão exata do que o Pai é. Então nós estamos nessa jornada conhecendo o Pai através daquilo que Jesus fez, ensinou, disse, praticou, porque assim nós estamos conhecendo o Pai. E no episódio de hoje, né, nós já estamos aqui no 8º episódio. Talvez se você perdeu alguns dos episódios, eu consegui salvar eles estão no meu canal do YouTube. No final você pode clicar aqui no título, vai estar aqui o título da mensagem, vai abrir uma outra janelinha, você vai clicar ali, eu vou colocar ali o endereço do YouTube, você vai lá, você pode ver os outros episódios, se você perdeu algum dessa série, né? E se inscreva lá no meu canal, né? Assina lá o sininho para você receber quando entrar novo conteúdo lá para a sua edificação espiritual. Então o que nós vamos estudar aqui hoje é a respeito da cura do paralítico de Cafarnaum. Você vê, nós estamos no 8º episódio e nós não havíamos falado nada de cura ainda. Nós estamos aprendendo com o Pai nas outras questões que Jesus viveu, o seu nascimento, a concepção, né, a multiplicação, a transformação da água em vinho, né, do seu diálogo com os discípulos, enfim. Mas agora nós vamos começar a falar também sobre a cura, as curas que Jesus realizou. E essa cura, ela está em 3 textos bíblicos, que é Lucas 5, do 17 ao 26, Mateus capítulo 9, do 1 ao 8, e Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 12. Eu vou ler somente aqui o Lucas, capítulo 5, do 17 ao 26, que diz o seguinte: ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Judéia, da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiu ao eirado e desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoeis em vosso coração? Qual é mais fácil dizer?
Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígio. Uau! Linda! Essa aqui é uma das histórias que eu tenho para mim, assim, uma das mais favoritas a respeito de manifestação da graça, do poder, da misericórdia, da bondade, de tudo de Deus, porque meio que essa história aqui é um compêndio de tudo que Deus Pai é. Tudo que Deus Pai é. Então, o que acontece aqui? Olha só. Primeiro, fala ali que Jesus estava ensinando. Então, nós aprendemos que o Pai ensina. Amém? O Pai ensina. E o Pai nunca vai nos cobrar algo que Ele não ensinou. Mas todo o ensino que o Pai traz é para a nossa edificação espiritual, mudança comportamental, alteração de pensamento, para que nós venhamos a fazer aquilo que é da vontade do Pai. Pois a vontade do Pai, nós sabemos que para nós ela é boa, perfeita e agradável. Então o primeiro ponto é este: o Pai ensina. Outra que nós aprendemos aqui nesse texto: o Pai cura. O Pai não curava, o Pai ainda cura. O mesmo Deus, o mesmo Pai, né, que é o Pai de Jesus e é o nosso Pai, que operou através de Jesus, Ele continua a operar. Eu não encontrei na Bíblia nenhuma pessoa que se aproximou de Jesus lhe rogando por cura, que Ele o dispensasse sem curar. Todos, absolutamente todos que buscaram o auxílio de Jesus para serem curados, foram curados, né? Há um episódio que diz que Jesus curou poucas pessoas, não pôde fazer muitos milagres. Foi em Nazaré, onde ele cresceu, né? Passou a sua adolescência, sua fase adulta, até sair para fazer a vontade do Pai Celestial. Ali a Bíblia diz que ele não pôde operar muitos milagres, ele operou poucos, aqueles que ele colocou a mão e curou. Por causa do quê? Por causa que ele não queria? Não, a Bíblia diz claramente que por causa da incredulidade das pessoas, a falta de fé. E aproveitando, falando sobre fé, diz lá no versículo 20 que esse paralítico que foi introduzido na sua presença, Jesus viu a fé, né? Se você prestou atenção na leitura, você pode depois retomar, caso você não lembre, né? No versículo 20 de Lucas capítulo 5, fala que vendo-lhes a fé, o Pai vê fé. O Pai não olha para sentimentos, o Pai, ele olha para a fé. O Pai que esquadrinha o coração, ele se agrada da nossa fé, né? Pois o Pai é o autor da fé. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, se eu não estou enganado, que Jesus é o autor e o consumador da fé, né? Jesus é Deus. Jesus, Deus e Espírito Santo são um, a Trindade é um, eles estão conectados. Então, eu posso dizer claramente que o Pai é o autor da fé. E o Pai, ele se agrada, se tem uma coisa que agrada muito o Pai, é fé. Eu pensava que somente a adoração agradasse ao Pai. A adoração agrada ao Pai, mas a fé move o coração do Pai. A fé move o coração do Pai, né? Agora eu lembro aqui do episódio do Estevão, fazendo a defesa de fé ali, junto ali ao Sinédrio ali, acho que era o Sinédrio mesmo, e defendendo, e eles ficaram raivosos, jogaram Estevão para fora e começaram a apedrejar Estevão.
E aí Estevão ora dizendo: Pai, não impute a eles esse pecado, ou seja, não considera o pecado dessas pessoas que estão me arremessando pedra em mim agora. Isso é fé, isso é fé. Isso é fé. A Bíblia diz que os céus se abriram e ele viu o Filho de Deus, ele viu Jesus de pé ao lado do trono do Senhor. É uma das passagens, nós vamos falar dessa passagem mais para frente, mas o Espírito Santo me trouxe à memória aqui para dizer para você que Deus, ele se move por fé. O Pai, ele vê a fé. O Pai perdoa pecados, está muito claro isso nas falas de Jesus, quando ele fala para o paralítico: estão perdoados os seus pecados. E daí houve aquele momento em que os fariseus, né, os saduceus, os líderes ali da lei que nós lemos ali, estavam ali os mestres da lei, né, estavam ali de toda parte, vieram da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, né, eles estavam ouvindo muito sobre Jesus. Muitos deles acreditavam que Jesus era um grande impostor, né, que era alguém que falava blasfêmias, enfim, um falso profeta. Então eles vieram ouvir para tirar as conclusões dele. E quando Jesus falou que estão perdoados os pecados, a Bíblia diz que internamente eles arrazoavam dentro deles, dizendo assim: poxa, só Deus pode perdoar pecado, que blasfêmia que esse cara está falando, tipo assim, está provado que é um blasfemador. Eles imaginavam isso. E aqui nós aprendemos também outra coisa, várias coisas, por isso que eu disse, esse texto aqui, nossa, ele é completão, né? Porque ele também fala aqui que Jesus viu o pensamento deles. Então, Jesus, Deus Pai, o Pai, ele vê os nossos pensamentos. O Pai vê a intenção do nosso coração. O Pai, ele está de olho naquilo que nós pensamos, sabe? Mas ele está de olho para nos condenar, né? Ele está lá irado: por que tu está pensando nisso? Ele está pensando nisso. Não é assim. Ele tem toda disposição, ele tem muito mais que nós mesmos, a alegria de ver os nossos pensamentos conectados aos pensamentos dele, que são mais altos que os nossos pensamentos. E é isso que Jesus estava fazendo ali com aqueles homens ali. Aqueles homens estavam com pensamentos, né? Pensamentos assim: agora nós achamos o que condenar Jesus. E Jesus diz: não, eu vou mudar o pensamento de vocês. O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os pecados? Ou dizer ao paralítico: levanta e anda? Ele lançou um desafio. É lógico que a lógica do pensamento, do raciocínio, é dizer assim: é mais fácil dizer que está perdoado o pecado ninguém está vendo. Agora dizer para ele: levanta e anda, vai levantar e vai andar. E foi exatamente o que Jesus fez. Para que vocês entendam, para que vocês de uma vez por todas saibam que o Filho de Deus tem autoridade, o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Eu vou falar por agora para o paralítico: pega aí a tua cama, pega aí a tua maca, levanta, pega a tua maca e vai para casa. E aí quando aconteceu aquilo, foi o ó, né? Deu assim, os fariseus, os doutores da lei tiveram uma oportunidade ímpar na vida dele. Era o momento da vida deles, eles se jogarem aos pés de Jesus e dizer: só o Senhor é Deus, e se arrepender dos pecados dele, porque estava diante deles alguém que tinha autoridade para perdoar pecados, entende? Mas muitas vezes a religiosidade, o apego, né? O apego aos ensinamentos de homens, isso deixa o coração do homem tão frio, tão triste, tão enrijecido, tão duro. O apego desses homens ali aos ensinamentos lá na época do Caifás, né? Daqueles doutores da lei, acabou que enrijeceu os corações desses doutores da lei aqui, desses fariseus, porque eles perderam a melhor oportunidade da vida deles. Tomara a Deus que eles tenham num outro momento se rendido a Jesus, mas nesse momento a gente percebe que não se renderam, porque senão certamente o Espírito Santo tomaria o cuidado de registrar
esse fato. Agora, um outro ponto que nós aprendemos com o pai aqui, que é muito significativo, que o pai honra com as ações que são feitas em sua direção. O que eu quero dizer com isso? Sabe, tem situações em nossas vidas que elas se mostram sim difíceis. Tem situações como pegando aqui como base a leitura bíblica, eles estavam levando um amigo para colocar diante de Jesus, para que Jesus o curasse. E o que aconteceu? Eles encontraram muita resistência. A Bíblia diz ali que eles procuravam introduzi-lo, procuravam introduzi-lo na presença de Jesus. Diz lá no versículo 18. E eles encontraram a resistência. A multidão não deixava eles entrar. Havia objeções ou havia dificuldades. Sabe, eu aprendo muito aqui com o pai a respeito disso. Porque muitas pessoas desistem de suas lutas porque dizem assim: Deus, se Deus quiser, ele faz, se não quiser também não faz, sabe? Talvez Deus está esperando a nossa perseverança, ele é um teste da perseverança, sabe? Porque estava muito claro para aqueles homens que Deus estava no negócio de curar, por isso que eles não tiveram nenhuma dúvida de colocar o amigo diante de Jesus. Não havia dúvida. Quando você conhece o coração do Pai, porque quem que revela o coração do Pai senão o próprio Pai? Mas o Pai mesmo diz: busca-me, busca-me, Eu já brinquei aqui com vocês a respeito disso. O Pai Celestial, ele faz assim, a brincadeira do esconde-esconde do Pai Celestial é assim, ele fica escondido assim, e ele diz assim: vem me procurar, filho, vem me procurar, será que tu me acha? Eu tô aqui. Francamente, o Pai, ele tá no negócio de se revelar, mas ele vai se revelar para alguém que não o busca? Óbvio que não. Então o Pai está dizendo: me busca mais e mais, que eu vou me revelar mais e mais. Então eu aprendo com o Pai aqui. O Pai, ele honra com as ações que são feitas em sua direção. Então não tem esse negócio de ficar esperando. Como é que alguns dizem assim? Obras não salvam. A obra de Jesus nos salvou, mas há obras que nós temos que fazer que tocam o coração do Pai. São ações em Deus, não são ações de homens, A ideia aqui deles de colocar diante de Jesus, eles estavam movidos por aquilo que Deus estava fazendo. Uma fé foi gerada no coração daqueles 5 homens, Os 4 que carregavam o leito e mais o paralítico. Então eles estavam fazendo ações em Deus, e Deus, quando nós fazemos ações em direção ao Pai, ele tem alegria em honrar, porque essas ações elas estão sendo feitas não para mérito humano, não para orgulho humano, mas em direção à fé que Deus nos deu, e é Deus que é glorificado. Como Deus foi glorificado aqui nessa ação, como o Pai foi glorificado nesse episódio. Então, como eu disse para vocês no início, muita coisa tem para extrair desse texto e muito mais, a ousadia que esses amigos tiveram de abrir o telhado da casa onde Jesus estava pregando. Eles interromperam a pregação de Jesus. Tem ideia que é isso? Jesus teve que parar de pregar, porque deve ter que começar a descer sujeira lá de cima, poeira, teve que parar de pregar. Ou seja, a multidão não abriu espaço, as objeções acontecem, Mas as objeções, as resistências, as dificuldades, você não pode parar. Há uma fé de Deus formada em você, então seja perseverante até o fim nessa fé. Vá em frente, Busque os seus objetivos, os seus sonhos, persevere, Não se dê por vencido. Quem quer que a gente retroceda, quem quer que a gente pare, não é o Pai, é o inimigo. Quem quer que a gente caia, não é o Pai, é o inimigo. Tu vê, o paralítico chegou ali deitado e Jesus colocou ele de pé.
e vamos permanecer de pé na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Então eu quero orar para encerrar esse Almoçando com Deus. Pai de amor e graça, obrigado, Pai, por tanta revelação, conhecimento, iluminação daquilo que o Senhor trouxe através desse texto, Pai. O Senhor é um Pai que ensina, o Senhor é um Pai que cura, o Senhor é um Pai que perdoa pecados, o Senhor é um Pai que conhece os nossos pensamentos, e o Senhor é um Pai que honra com as ações que são feitas em sua direção. Te louvamos por esse aprendizado, e que esse aprendizado, Senhor meu Deus, não fique somente numa biblioteca da nossa memória, mas que se transforme em ações contínuas da nossa vida, Pai. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Esse foi nosso Almoçando com Deus.